ex-presidente Michel Temer deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta sexta. A defesa de Temer recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que pode julgar também hoje o pedido de habeas corpus. Ministro do STF, Edson Fachin, suspende depoimentos que ex-presidente Lula daria hoje à Polícia Federal. Lula era aguardado para depor em 4 inquéritos que tramitam na Justiça Federal do Paraná. Operação conjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública transfere presos de Rondônia para Brasília. Entre os 4 presos está Marcos Camacho, mais conhecido como Marcola. E os direitos e deveres dos integrantes das Forças Armadas garantidos pela Justiça Militar. Olá, boa tarde. Boa tarde. O desembargador Antônio Ivan Atié deve apreciar hoje o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Temer foi preso nessa quinta-feira em São Paulo, em um desdobramento da Operação Lava Jato. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, a defesa do ex-presidente Michel Temer entrou com o pedido de soltura na Justiça Federal do Rio de Janeiro ainda na tarde de ontem. O habeas corpus foi para as mãos do desembargador Antônio Ivan Atié, porque ele é o relator da Operação Pripyat, que tem relação com a prisão de Temer. Neste momento, o ex-ministro Moreira Franco e o coronel Lima, que também foram presos nessa quinta-feira, prestam depoimentos na Polícia Federal. Já o ex-presidente Michel Temer deve ser ouvido ainda hoje. Michel Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que movimentou cerca de 2 bilhões de reais em propina. A operação que resultou na prisão dele teve como base o acordo de colaboração premiada do dono da Ingevix e também as investigações sobre as obras da usina Angra 3. Voltamos ao estúdio. Ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, determina internação de João de Deus em hospital de Goiânia. O médium está preso desde dezembro, acusado de abuso sexual. A defesa de João de Deus havia entrado com pedido de habeas corpus no STJ e o tribunal solicitou documentos que demonstrassem a gravidade do estado de saúde do réu antes de decidir sobre o pedido. Agora, ao analisar a documentação apresentada, o ministro Nef Cordeiro determinou que João de Deus seja internado no Instituto de Neurologia de Goiânia por um período inicial de 4 semanas para tratamento de um aneurisma. O ministro destacou que o médico responsável deve comunicar qualquer melhora antecipada no estado de saúde que permita a transferência do paciente para tratamento na prisão. Para evitar tentativa de fuga, foi determinada escolta policial no local ou que o réu use monitoramento eletrônico. O ministro Nef Cordeiro determinou ainda que o tratamento seja pago por João de Deus e considerou que a medida protetiva se deu em virtude da apresentação de provas de que há risco à vida do paciente e que a condição que levou à prisão cautelar não afasta o acusado do direito à dignidade e à saúde. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira e suspendeu depoimentos que daria hoje à Polícia Federal. Detido há 11 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Lula era aguardado para depor em 4 inquéritos que tramitam na Justiça Federal do Paraná. A defesa do ex-presidente reclamou ao STF que lhe foi negado o acesso às provas já incluídas nas investigações, o que cercearia o direito de defesa. Em sua decisão, o ministro do Supremo, Edson Fachin, ressalta que a defesa tem direito a obter os documentos dos autos e fixou o prazo mínimo de 5 dias a contar do efetivo acesso para que o ex-presidente seja ouvido. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que Elisa Matsunaga, condenada pela morte do marido, Marcos Matsunaga, confessou o crime à época e reduziu a pena dela em 2 anos e 6 meses. Como consequência, Elise teve a pena por homicídio qualificado reduzida de 18 anos e 9 meses de reclusão para 16 anos e 3 meses. O crime ocorreu em 2012. Elise Matsunaga matou o marido e, na tentativa de ocultar o crime, desmembrou o corpo. No pedido de habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça,
A defesa alegou que a atenuante de confissão não foi aplicada pela Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a ré, ao relatar os fatos, apenas tentou justificar sua conduta e reduzir a própria responsabilidade pelo crime. No entanto, segundo a defesa, a confissão foi rica em detalhes, o que possibilitou ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o reconhecimento de que ela foi a autora do crime. E o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais dispositivos de lei de Santa Catarina sobre seguro de veículos. Os dispositivos impunham às seguradoras novas obrigações em relação aos seguros. A lei de Santa Catarina é de 2010 e traz regras para seguros de carros. A norma diz, por exemplo, que seguradoras não podem impor o local onde deve ser feito o reparo no caso de sinistro, mesmo sendo oficinas credenciadas ou de referência do seguro. Também estabelece que as empresas não podem determinar prazos para vistoria no serviço de reparo feito por oficinas não credenciadas. E ainda institui uma espécie de seguro obrigatório, ao determinar que as seguradoras não podem negar a contratação de seguro para veículos recuperados, considerados aptos à circulação por órgão de trânsito. Para o governo de Santa Catarina e entidades, a Assembleia Legislativa Catarinense não poderia ter criado essa lei. Argumentam que apenas a União pode definir normas que regulamentem esse tema. Elas credenciam determinados estabelecimentos em que elas verificam qualidade, a questão da aquisição das peças, para que não sejam recondicionadas ou sem procedência. Então, tudo isso, o que a lei estadual está vindo trazer é seguradoras e segurados. Vocês não podem sequer negociar. O ministro Luiz Fux considerou parte da lei inconstitucional. Os demais ministros acompanharam o relator. A iniciativa das leis que estabelece as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa compete aos governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e 84.6 da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados em respeito ao princípio da simetria. O Tribunal Superior do Trabalho adiou o julgamento da proposta que pretende adequar algumas súmulas e orientações jurisprudenciais do tribunal a alterações da consolidação das leis do trabalho. O Tribunal Pleno do TST, ao decidir adiar o julgamento, levou em conta o despacho proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que solicita mais informações referentes à ação que declara a constitucionalidade do artigo 702 da CLT. O artigo trata do trâmite processual para edição ou alteração de verbetes da jurisprudência consolidada do TST. A suspensão do julgamento foi proposta pelo ministro do TST, Márcio Eurico, relator do processo que examina a constitucionalidade da alteração. Em respeito à sua excelência, ministro Lewandowski, é que eu sugiro, senhor presidente, o adiamento do julgamento até que sua excelência possa, em caráter liminar, sobre ele se manifestar. Se prosseguimos ou não no julgamento da matéria. A sugestão foi aceita pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, e pela maioria dos demais ministros. Em consequência, foi também suspenso o exame da proposta da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST, de cancelamento de algumas súmulas e orientações jurisprudenciais do tribunal, com o objetivo de adequar os instrumentos à nova legislação trabalhista. Esses temas ainda não têm data para voltar à pauta do TST. A seguir, vamos falar do papel da Justiça Militar da União. Ela é responsável por julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar, sejam eles cometidos por militares ou por civis. Operação conjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a transferência de 4 presos da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, para o Presídio de Segurança Máxima de Brasília, que fica na Papuda. Vamos voltar agora ao telão, porque quem traz mais detalhes dessa operação é a repórter Carol. Carol, vamos conversar com a gente agora ao vivo. Carol Chaves, boa tarde para você.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, entre os presos transferidos está Marcos Camacho, mais conhecido como Marcola. A transferência conta com a Força Aérea Brasileira, viaturas da Polícia Federal e do DEPEN, helicópteros e batedores da Polícia Rodoviária Federal. Essa transferência faz parte de um protocolo de segurança para alternância em presídios federais de detentos que são considerados de alta periculosidade e também de integrantes de organizações criminosas. A medida prevê o isolamento de líderes de facções para enfrentar o crime. A segurança nas áreas próximas da Papuda será reforçada pela Força Nacional de Segurança Pública. Rafaela. Obrigado, Carolina. Uma ação conjunta do Ministério Público do Distrito Federal, das Polícias Civis do Distrito Federal e de São Paulo realizaram na manhã de hoje a Operação Continuum, que cumpriu 14 mandados de prisão e de busca e apreensão contra 7 integrantes da facção 1º Comando do Capital, o famoso PCC. A operação foi feita para combater a facção criminosa de abrangência nacional que tenta se instalar na capital federal. Prevista na Constituição Federal de 88, a Justiça Militar da União ajuda a garantir que os integrantes das Forças Armadas estejam cientes dos seus direitos e deveres. E ela vem se modernizando ao longo dos anos. Para acompanhar o que já é tendência no Judiciário, a Justiça Militar da União implantou o Processo Judicial Eletrônico, o EPROC, que comunica atos e transmissão de peças processuais a nível nacional. Isso reduz tempo, papel e dinheiro. É a tecnologia sendo parceira no aprimoramento da prestação jurisdicional. O STM também tem atuado para mudanças legislativas relevantes. No ano passado, ajudou a implementar a Lei 13.774, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Uma das principais mudanças é a transferência para o juiz federal da Justiça Militar da União de competência para o julgamento de civis que praticam crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar da União está prevista no artigo 124 da Constituição Federal. Ela é responsável por julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar, sejam eles cometidos por militares ou por civis. E hoje o Jornal da Justiça recebe aqui nos nossos estúdios o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, a quem eu agradeço a presença e dou os parabéns exatamente pela posse recente para esse biênio que se inicia agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela participação. E é uma satisfação estar com vocês aqui. E inevitável se falar a respeito de expectativas e metas quando se inicia uma fase de gestão, particularmente de um tribunal superior, e é uma característica muito específica do meio militar, pela própria natureza da atividade, que é ficar sempre de olho nas tecnologias. Não é diferente em relação ao que acontece nas expectativas do STM. Não é diferente. Inclusive, nós estamos já há uns 2 ou 3 anos caminhando nesse sentido. Caminhando no sentido da modernização dos nossos processos, tornando todos eletrônicos, de modo a facilitar não só o julgamento desses processos, dando celeridade a esses processos, mas também permitindo uma justiça mais rápida, que é o que o jurisdicionado deseja. Então, ele quer ver os seus processos julgados em curto prazo, seja para absolvê-lo, seja para condená-lo, mas eles desejam essa solução e nós temos que buscá-la sempre, né? Presidente, recentemente o Poder Legislativo fez importantes mudanças, aprovou leis que impactam diretamente na Justiça Militar. Quais as principais, qual o destaque na avaliação do senhor? Importantes leis, como você mencionou, são 2 leis, uma de outubro de 2017 e a outra de dezembro de 2018. Essa de 2017, ela alterou a competência. A de 2018, ela alterou a estrutura da Justiça Militar. Então, só pela magnitude das alterações, nós podemos entender como elas impactaram, né? A de 2017, que alterou a competência, ela trouxe para a Justiça Militar crimes que nós passamos agora, os juristas passaram a chamar de crimes militares por extensão, crimes que eram julgados, crimes oriundos de leis que não eram contempladas na Justiça Militar. Para citar assim para os seus telespectadores, crimes ambientais, crimes de trânsito, Lei Maria da Penha, ou seja,
crimes de licitações de contratos. São crimes não previstos na legislação militar e que passaram a ser julgados pela Justiça Militar, desde cometidos por militares ou que afetem a administração militar. Então, isso é uma mudança significativa, é um aumento de competência, e nós temos que estar preparados para isso. A Justiça Militar, ela completa, por sinal, na próxima semana, 211 anos. É o ramo da Justiça brasileira mais antigo. Essa expectativa com relação ao aumento da competência, o senhor falou que tem que estar preparada. Qual é a expectativa com relação a isso? O impacto será muito grande ou será plenamente absorvido? Para ser bastante sincero, nós não temos ainda uma sensibilidade mais acurada de qual será o impacto. Os processos oriundos desse aumento de competência, eles ainda estão na primeira instância. Nós sabemos, temos acompanhado o número de processos, temos acompanhado quais os processos que têm vindo mais da primeira instância, porque os juízes federais da Justiça Comum têm declinado a competência. Após essa lei, eles têm declinado a competência para a Justiça Militar. Esses processos ainda não chegaram na segunda instância, mas nós imaginamos que será uma carga grande de processos. E nós estamos nos preparando para isso, não só nos processos eletrônicos, mas também procurando aparelhar as auditorias, que são 19 espalhadas pelo Brasil, e o próprio STM. Presidente, o senhor falou de competências. Como é que funciona? O civil, ele pode ser julgado pela Justiça Militar e em que casos? Pode. Às vezes as pessoas até confundem, né? Justiça Militar vai julgar militares. Não, a Justiça Militar, ela julga crimes militares. E os crimes militares podem ser cometidos por militares ou por civis. Quando o civil comete um crime contra a administração militar, e aí também, exemplificando, hoje em dia, com essas grandes quadrilhas, né, que existem pelo país, então, de vez em quando acontece uma tentativa de um assalto num quartel para furtar o armamento. Muito comum, muito comum, eles têm interesse nisso. Então, foi um crime cometido por civis contra a administração militar. Então, eles serão julgados na administração militar, embora sejam civis. Às vezes, nesses crimes, por exemplo, esse que eu citei, nós temos a participação de civis e militares que colaboram com aquilo, facilitam a entrada. Então, aí nós temos dois ramos diferentes. Nós temos o civil e o militar sendo julgados pelo mesmo crime. Isso, aí já adiantando, está previsto na outra lei de 2018, que alterou a estrutura. Porque havia sempre um questionamento, uma dúvida. Mas o civil, ele deve ou pode ser julgado na Justiça Militar? Havia esse questionamento. O que essa nova lei de 2018 definiu? Definiu, primeiro, se for cometido apenas por um civil, esse civil ele vai ser julgado monocraticamente pelo juiz togado da Justiça Militar, que é um juiz concursado, ele está nas nossas auditorias. Como era julgado antigamente, para nós fazermos a diferença? Esse civil ia ser julgado pelo Conselho de Justiça. Esse conselho era composto de 4 militares e 1 juiz togado. Agora, esse civil vai ser julgado monocraticamente, ele não vai mais para o conselho, vai ser julgado por um civil togado, concursado, que vai se encarregar desse processo. Se nós tivermos o civil e o militar juntos no mesmo crime, esse militar passa para o juiz togado. Aí você vai perguntar, mas por que se ele é militar, por que ele vai ser julgado monocraticamente? Para que ele não tenha uma pena diferente daquela que vai ter o civil. Senão nós teríamos um civil militar com penas diferentes para o mesmo crime. Eles cometeram o mesmo crime e poderia acontecer esse caso. Né? Quer dizer, importantes avanços aí a partir dessas alterações legislativas. Importantíssimo. Essas duas leis, como eu disse, uma alterou a competência, dando maior competência, e a outra alterou a estrutura. Ok, presidente. Muito obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Aprendemos aqui um pouquinho mais sobre as competências da Justiça Militar. Sucesso à frente do biênio. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu fico sempre à disposição de vocês, sempre que necessário. Muito obrigado, ministro.
E a seguir, na Bahia, Justiça fecha acordo com a empresa que havia demitido 250 trabalhadores e decretado falência em 2013. Os últimos 62 processos foram colocados em pauta este ano, tornando possível a quitação das dívidas com os trabalhadores e pondo fim às atividades da empresa. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou estudos para sistematizar a legislação eleitoral. A ideia é facilitar o trabalho de advogados, servidores e demais operadores do direito. Para organizar as normas que tratam sobre eleições, a Justiça Eleitoral elaborou um grupo de trabalho. O objetivo da iniciativa é apresentar toda a legislação vigente em um texto coerente e, assim, facilitar a compreensão das leis. Na verdade, ele consiste em uma proposta, um trabalho de estudo e sistematização das normas eleitorais vigentes hoje. Então, ele não propõe uma inovação, ele não se sobrepõe aos grupos que já existem, ele propõe facilitar o trabalho de compreensão da normativa eleitoral vigente. Foram definidos eixos temáticos para debate. Cada eixo vai ter um grupo de discussão com os servidores da Justiça Eleitoral, diretores de tribunais regionais eleitorais e representantes das comunidades jurídica e acadêmica. Eles vão debater a melhor forma de sistematizar as normas eleitorais. Os temas definidos foram direitos políticos e alistamento eleitoral, organização das eleições, propaganda eleitoral e pesquisa, prestação de contas e financiamento de campanha, contencioso eleitoral, registro de candidatura, demonstrativo de regularidade de atos partidários, elegibilidade e aplicação do Código de Processo Civil, crimes eleitorais e processo eleitoral e participação de minorias na política e direitos políticos dos presos. Cada grupo desse vai ter um relator, um coordenador. Ele vai compilar tudo aquilo que a gente receber pelo seu eixo temático específico, organizar, e esse trabalho que vai sendo realizado vai ser apresentado para a comunidade. Então, tanto para a comunidade acadêmica quanto para os demais servidores, há uma previsão dentro de um cronograma que está aqui mais ou menos já estabelecido, de um encontro entre esses eixos temáticos, para que esse estudo e esse trabalho de sistematização também tenha uma noção de como, um grupo tem uma noção de como o outro está caminhando. Então, há uma ampla possibilidade de participação da sociedade civil, seja dos servidores da casa, seja dos estudiosos, de todo mundo. O coordenador-geral dos trabalhos é o ministro Edson Fachin. O Tribunal Superior Eleitoral conta com contribuições da sociedade civil, da academia e da comunidade jurídica. Para isso, um e-mail está disponível para dúvidas e sugestões sobre a atuação do grupo de trabalho e a sistematização das normas eleitorais. O endereço é sne.eg@tse.jus.br. A todos que queiram, que se interessam, que conheçam o andamento desse trabalho e que possam contribuir, encaminhando sugestões, escrevendo sobre os temas. É muito importante que a comunidade acadêmica tome conhecimento e participe com a gente nesse projeto. A realização de uma audiência pública está prevista, mas a data ainda vai ser definida. O resultado das discussões deverá ser analisado pelo plenário do TSE. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e, entre as comemorações, o governo federal lançou uma campanha de combate ao lixo no mar, que convoca a todos a participar da solução desse problema. Água limpa e própria para o consumo são direitos garantidos por lei. Faz parte de um direito básico de saneamento determinado pela ONU em julho de 2010 como item essencial para a sobrevivência. No Dia Mundial da Água, o vídeo de 7 minutos lançado pelo Ministério do Meio Ambiente alerta para a necessidade de manter a água limpa, especialmente a do mar. Atividades comerciais, industriais e até residências são os principais poluentes da água marinha. Por isso, hoje o dia foi escolhido para lançar o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Uma das metas prioritárias da agenda é a gestão dos resíduos, da qualidade do ar, das águas e saneamento. Segundo a ONU, como a demanda por água é crescente, se não mudar a gestão desse bem, a qualidade dela vai piorar, ameaçando a saúde humana e destruindo os ecossistemas.
O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia fechou acordos de conciliação em processos contra uma empresa de eletrodomésticos e celulares que decretou falência e demitiu 250 trabalhadores sem garantir os direitos deles. A conciliação tem sido a saída para buscar a quitação dos débitos trabalhistas. 95% dos processos que tramitam no Tribunal Baiano já foram resolvidos por meio de acordos. Uma empresa de eletro e celulares com 25 lojas na Bahia decretou recuperação judicial e despediu 250 trabalhadores. Fabrício foi um deles. Na época, com 2 filhos para cuidar, Fabrício teve que fazer jornada dupla no mercado informal. Aquele baque que eu recebia, porque eu não conseguia nem dar seguro, nem dar entrada no seguro-desemprego. O caso foi parar na Justiça do Trabalho. Além das verbas rescisórias, ele também pediu o dano moral. Ele teve doença ocupacional e aí ele conseguiu ganhar o dano moral, o lucro cessante do período que ele ficou afastado e foi configurada de fato a doença ocupacional. O pagamento foi firmado em R$70 mil, que será parcelado conforme o acordo realizado no Sejusc. R$300 mil e 250 processos. Esses foram os números acionados na Justiça Trabalhista Baiana desde 2013 contra a empresa. Os últimos 62 processos foram colocados em pauta este ano, tornando possível a quitação das dívidas com os trabalhadores e pondo fim às atividades da empresa. Agora nós conseguimos, com o juiz da recuperação judicial, a autorização para vender um bem e com esse bem destinar especificamente a quitação desses débitos trabalhistas. Cerca de 95% dos processos que foram colocados em pauta, nós estamos conseguindo fazer a conciliação. Para o empregado, a vantagem é ele poder receber, a expectativa de receber mais rápido, do empregador de ter resolvido o conflito e poder cuidar de outros assuntos de interesse da empresa. Agora eu vou quitar minha moto aí com esse dinheiro e vai ficar tudo bem, graças a Deus. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana para você também.